Cláudio Rodrigues Gomes, nascido no dia 29 de agosto de 1998, é o novo lateral direito contratado pelo Fluminense. Chega com 24 anos, vindo do Atlético Mineiro e comprado por 1,5 milhão de euros por 50% dos seus direitos econômicos. E vai assinar um contrato com o Fluminense definitivo de 3 anos. Tá, mas quem é Cláudio? Qual a carreira dele? É óbvio que a gente está falando de Guga, que vem do Atlético Mineiro para o Fluminense, e tudo que você precisa saber sobre Guga, você vai encontrar aqui nesse vídeo do raio-x dele. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração, e esse daqui é o raio-x de Guga. Tem toda uma playlist aí no canal, esse é o segundo que eu tô fazendo em 2023, né, de 22 para 23, então você pode acompanhar o trabalho legal que a gente faz, beleza? Vamos falar de Guga. O Cláudio nasceu no Rio de Janeiro, em 98, como eu falei, e o apelido Guga já veio com 5 anos. Muita gente até acha que o apelido Guga veio depois que ele foi pro Avaí e tal. Não, tem relação sim, é porque o cabelo encaracoladozinho, como tá aí na foto dele criança, já mostrava as semelhanças com o tenista que tava ali vivendo parcialmente o seu auge. Enfim, mas mesmo com um apelido que não tinha nada a ver com o futebol, o Guga se tornou jogador de futebol. Chegou a passar ainda bem jovem pela base do Fluminense, uma informação que veio à tona até agora na contratação dele. Chegou a ficar em Xerém, lá no Sub-11, chegou a ficar até o Sub-13, foi dispensado, mas no mesmo período ele também, numa outra entrevista que ele deu ao GE em 2017 ou 2018, ele chega a falar que também atuou pelo Botafogo durante muito tempo. Essa fase é normal, você tá ali em vários clubes, que você não é federado ainda, não é nada disso. Ele chegou a fazer testes de novo no Fluminense em no Sub-15, mas também não foi aprovado, rodou alguns clubes e foi pro Avaí, onde ele foi, de fato, registrado no BID, assinando um contrato em 2015 com 17 anos. Nesse mesmo ano de 2015, ele começou a se destacar pelo Sub-17 do Avaí, já com as características ofensivas que ele vai mostrar ao longo da carreira. Mas o grande destaque dele mesmo vem já pelo Sub-20, em 2017. Vai confundir um pouquinho aí, mas estamos falando de Sub-20 no ano de 2017. Guga foi um dos maiores destaques do título catarinense do Avaí do Sub-20 naquele ano. Além dos gols de pênalti, e você vai ver que o pênalti é um padrão que ele tem na carreira inteira, inclusive a forma de bater o pênalti. O lateral, além dos gols, o lateral se destacava por conta das assistências. Tanto na cobrança de lateral, ele é daqueles que batia lateral direto para a área, quanto também nos cruzamentos. Como, por exemplo, nesse golaço aí de troca de passes na semifinal contra o Joinville. Bem, foram campeões, ganhando a Chapecoense na final. Fica só a curiosidade, lá no meu Instagram eu coloquei que o Caio Fernando, conhece? Caio Paulista, fez um golaço nessa final, tá lá no Instagram do Raiz Tricolor. E bem, no final desse ano, com esse destaque todo, com o título catarinense, uma ótima temporada no Sub-20, Guga sobe pro profissional, chega com muita moral para 2018, quando o Avaí jogaria a Série B do Brasileirão. Tinha caído no ano anterior, Guga sobe e jogaria a Série B em 2018 pelo Avaí. Chegamos em 2018 e Guga subiu pro profissional do Avaí, chamou atenção nos treinos, só que lembra daquela final contra a Chapecoense pelo Sub-20? Então, ele rolou uma confusão no final, ele provocou, tomou 7 jogos de suspensão e acabou perdendo o início do Campeonato Catarinense. Só que quando ele foi liberado para jogar, rapidamente se tornou titular, já que o lateral que vinha atuando estava jogando mal. E eu acho justo citar bastante esse início de campeonato, esse início de Guga no profissional. Porque, assim, de cara, ele já pega um clássico contra o Criciúma, titular. E bem, logo no jogo seguinte que ele foi titular, ele fez só isso daí contra o Brusque. Outro garoto debutou com seu primeiro gol no profissional. Guga encontrou espaço, mirou e de direita guardou 3-1.
Guga vai seguindo como uma das armas do time do Avaí, mesmo com eles não fazendo um bom campeonato catarinense, ficando de fora das finais. Ele, individualmente, é a revelação do campeonato catarinense e é o segundo melhor lateral da competição, atrás apenas de Apodi da Chapecoense. Já na Copa do Brasil, Guga tava contra o Fluminense, 2018, Avaí, você lembra? Então, fomos eliminados, o jogo de ida no Engenhão foi no dia do meu aniversário, inclusive. Bem, ele estava naquela classificação, fez uma partida ótima aqui no Rio de Janeiro, mas mostrou também algo que ele precisaria evoluir no jogo lá na Ressacada. Fez uma boa partida? Fez, mas teve uma dificuldade na parte ofensiva, principalmente no primeiro tempo contra Ayrton Lucas, na época ainda no Fluminense. Já no Brasileirão da Série B, Guga foi um dos destaques do Avaí, um dos jogadores que mais se destacou naquele time que conseguiu o acesso. Ele atuou, naquele momento, num esquema de 3 zagueiros. O Avaí jogava, Geninho, escalava muito o time com 3 zagueiros. Ele tinha total liberdade como ala para poder triangular, chegar na linha de fundo, mas principalmente criar também por dentro, que é algo que é muito interessante para o Fluminense de Fernando Diniz. Fez gol de falta, de pênalti, deu assistência e constantemente aparecia quase que como um segundo atacante na área adversária. O único ponto baixo foi o pênalti perdido no clássico contra o Figueirense. Mas de resto, e pênalti vale acréscimo, né? Você tá vendo aí a cobrança. Muito parecida com várias outras que ele fez na Série B e fez na base também. Batia muito igual. Enfim, de resto, tirando isso, um destaque total na Série B. No final da temporada, Guga aparecia como uma das principais joias no mercado, porque era jovem, tinha feito uma ótima temporada, de uma posição que não é muito recheada de jogadores, jogando por um time que estava fora do grande centro, na Série B, e claro que isso não iria passar batido no mercado. Segundo, né, as publicações, um monte de times lá de fora queria o Guga, mas na verdade o Flamengo também foi forte em cima dele, algo que se tornou uma constante, o Flamengo em cima de Guga para contratar, mas o Avaí fez jogo duro. No meio da temporada, o Avaí chegou a vender 20% para um investidor, que hoje em dia seria até proibido isso, né? Uma pessoa ser dona de jogador, mas ele vendeu 20% com a garantia de que Guga ficaria até o final de 2018 e depois transferiria para um clube brasileiro onde, segundo, né, o presidente da Avaí na época, valia mais a pena, porque ele ficaria ainda com 50% do jogador e ele estaria se valorizando num grande clube no cenário nacional. Na época ele chegou a falar: prefiro ter 50% dele num Corinthians, num Flamengo, num Cruzeiro, do que eu ter que vender agora no meio da temporada só para fechar o ano. No final das contas, final de 2018, após essa boa Série B, Guga acertou com o Atlético Mineiro por 8 milhões de reais, acabou depois que o Galo atrasou, não pagou, isso tornou mais, mas enfim, o negócio na época foi por 8 milhões de reais e Guga estava em Minas para 2019. Veja a cobrança do Guga, bola mais aberto, desvio. O ano do Atlético Mineiro em 2019 ele foi horroroso. O Guga vinha de um ótimo ano em 2018 e tal, Avaí, título não, né? Título catarinense, mas a Série B, o acesso. E vem para um clube que não faz um ano bom. Campanha fraca na fase de grupos, Brasileirão disputando parte de baixo e meio da tabela, foi eliminado no Mineiro na Copa do Brasil pelo rival Cruzeiro. Na única competição que o Atlético vai melhor, ele caiu na Sul-Americana na semifinal pro Colón da Argentina. Então assim, quando o clube vai mal, a gente tem que colocar isso aqui como um ponto de que Guga, mesmo que não tenha ido tão bem, ainda foi bom pro que foi o 2019 do Atlético Mineiro. Ele chega pra disputar posição com Patrick, lateral, já tinha jogado no Sport. E bem, começam intercalando, mas o Patrick, que era muito criticado pela torcida, acaba em alguns momentos prevalecendo, em outro Guga, enfim. Pra falar alguém melhor, que conhece melhor de Atlético Mineiro do que eu e que acompanhou mais o Guga, o Breno Galante, que é do canal Breno Galante, tem um canal aqui no YouTube, é repórter, que cobre o Atlético Mineiro pelo Brasil, aí também traz o primeiro olhar dele sobre o 2019 de Guga, quando ele chega e é contratado pelo Atlético Mineiro. Olá, pessoal do canal Raiz Tricolor, um abraço aí pro Gabriel Amaral. Aqui Breno Galante, setorista do Atlético. Eu também tenho um canal no YouTube, o canal Breno Galante. Estou passando aqui para poder falar um pouco sobre o Guga, lateral que o Fluminense contratou junto ao Atlético, para falar um pouco sobre a passagem dele no Atlético. O Guga foi contratado no final de dezembro ali de 2018, junto ao Avaí. Chegou no Atlético em janeiro de 2019
e chegou como um jogador promissor, né? Porque já tinha várias passagens por categoria de base da seleção brasileira, e o Atlético estava ali, tinha o Emerson Royal, que todo mundo conhece, passou pela seleção também, hoje está na Europa, e o Guga veio para ser o seu substituto. Porém, na primeira temporada do Guga, o Atlético ele não foi muito bem em 2019, mas o time todo também não foi bem, né? Então isso, a adaptação do Guga, vir para um time bem maior, ele chegou aqui com o status de ser o cobrador de pênalti do Avaí, tinha uma boa bola parada, mas a coisa não engrenou muito, né, nesse ano de 2019. Já começou a ouvir o Breno, mas antes de a gente passar para um outro fato que aconteceu com o Guga em 2019, e que vai ser a virada de chave, eu diria, na carreira dele, é bom a gente lembrar, 2019, Guga, 21 anos, e a gente vai ouvir agora a Carol Leandro, que é lá do Voz da Torcida também, junto comigo lá no projeto do GE. Globo, ela é a voz da torcida do Atlético Mineiro, e ela vai falar um pouco sobre essa chegada do Guga, a expectativa que se tinha pra ele e alguns dos problemas que ele teve dentro de campo, talvez a parte negativa do Guga dentro de campo. Vamos ouvir um pouquinho a Carol. Fala, Gabriel, falar um pouquinho do Guga, né, que tá indo aí pro Fluminense. Cuida bem desse garoto aí, hein, que o Guga é um cara muito legal. A questão do Guga é que ele chegou aqui como uma grande promessa, nós o tratamos dessa maneira, ou seja, a expectativa estava muito alta e acabou não se confirmando dessa maneira. Ele teve momentos de titularidade, como o ano inteiro com o Sampaoli, que foi um ano muito surpreendente para nós, mas depois ele perdeu a vaga e no nosso ano campeão ele não era titular. Nunca estourou de verdade, nunca veio a se tornar aquilo que a gente contratou esperando. Isso porque o Guga tem alguns problemas de fundamentos, que são detalhezinhos, mas que faz muita diferença. O Guga é um lateral muito ofensivo, mas tem uma dificuldade muito grande para acertar cruzamentos. Então, é uma coisa que puxa para baixo, né, um pouquinho dessa admiração que a gente pode criar por ele. Outro ponto é a parte defensiva. O Guga não marca bem, definitivamente não marca bem. Melhorou bastante nesse tempo que ele tá no Galo, mas ainda continua sendo seu ponto fraco. Então, por causa disso, ele nunca estourou de verdade. Nós criamos um carinho muito grande com o Guga, porque ele que trouxe, né, à tona a música do Ai Credo, o Galão ganhou mais uma vez. Então, tem esse lado engraçado do Guga. Todos os relatos é de que é um cara muito bom de vestiário. E uma coisa que a gente não pode reclamar do Guga é a entrega. Ele sempre se entregou muito, sempre se doou demais. Vontade nunca faltou pro Guga. Vocês sabem, quem acompanha aqui no Raiz Tricolor, sabe que eu tenho um pouco de restrição com esse não acerta cruzamento, né, com o lateral, porque é normal um lateral errar mais cruzamentos que acertar. Mas principalmente da época do Egídio, Danilo Barcelos, que quando os números mostravam justamente que os caras, o único fundamento que funcionava deles era o cruzamento. Mas enfim, de fato os números também mostram que o Guga tem uma queda de rendimento em matéria de assistências, principalmente de bolas aéreas, que ele era muito bom no Avaí e não funciona no Atlético Mineiro. Mas o assunto necessariamente agora não é esse. O assunto agora é o 2019 e o grande problema que aconteceu com o Guga, na verdade, provocado pelo próprio Guga. Vocês sabem que em 2019 o mal habitou a América do Sul e o Flamengo foi campeão da Libertadores com aquela virada em cima do River Plate com 2 gols no final. Guga estava na Cidade do Galo, estava no CT do Atlético Mineiro concentrado para o jogo que ele teria no dia seguinte com o Atlético, e ele publicou um vídeo nas redes sociais que destruiu a relação de Guga e tá, assim, eu diria que chegou até perto de destruir a carreira do jogador. Eu vou primeiro botar os relatos aí do Breno e da Carol sobre isso, depois eu mostro o vídeo do Guga, beleza? Depois eu mostro o vídeo. Primeiro, vamos aos relatos e depois a gente mostra o vídeo. Mas a realidade é que a maioria da birra que a torcida tomou do Guga se deu pelo fato de ele ter comemorado o título do Flamengo dentro da Cidade do Galo. Ele estava concentrado e sabe Deus o que passou na cabeça dele, que ele achou que não teria problema de fazer isso, comemorou o título do Flamengo. E isso fez todo mundo tomar uma birra do Guga. Então o Guga ficou com a fama de o flamenguista do Galo, e isso prejudicou demais, porque a partir desse momento não adiantava muito o que ele fizesse para que a gente voltasse a gostar dele. E aí, o título ali de 2021, a gente amenizou um pouco isso, mas a verdade é essa. Só que o principal, né, que foi um fato que marcou muito o Guga dentro da concentração do Atlético, assistindo
a final da Libertadores, o Flamengo é campeão e vaza um vídeo em que o Guga comemora o título do Flamengo. E todo mundo sabe que os grandes rivais do Atlético são Cruzeiro e Flamengo, e a torcida do Atlético realmente não desceu direito, não engoliu essa situação e marcou o Guga a partir disso. Ele se desculpou, né? Eu convivi muito na cidade do Galo, acompanhando os treinos com o pai do Guga, conversei com o Cláudio, ele disse que realmente, né, que não foi uma coisa legal e tudo, e o Guga se desculpou, mas enfim, passado esse fato, a torcida do Atlético, uma boa parte, não conseguiu esquecer isso e marcou o Guga. Isso dificultou muito a vida do Guga aqui no Atlético. O vídeo citado pelo Breno e pela Carol, e até um detalhe que o Breno até usa o termo vazou, né? Só que o Guga postou na própria rede social. Ele postou no próprio... Eu fico me perguntando, vê o vídeo, e eu fico me perguntando assim, quando você estiver vendo o vídeo, se pergunte isso. Por que ele postou no próprio Instagram dele? Porque se ele tivesse mandado num grupo de amigos, não tem lógica nenhuma. Mas beleza, você consegue entender que ele tava zoando com amigos e tal, mas ele postou no Instagram dele. Morde as costas, filha da puta! Essa porra é o Flamengo, caralho! Vai tomar no cu! Obviamente que logo depois disso ele foi afastado pelo Atlético Mineiro, no mesmo dia inclusive, tinha jogo, né, no dia seguinte ele não jogou, e bem, foi postada essa explicação por ele nas redes sociais e ele meio que seguiu até o final do ano jogando normalmente. Mas dê uma olhada no vídeo em que ele cita, vou botar o principal trecho. Então, tô vindo aqui primeiramente para pedir perdão a vocês torcedores, à instituição do Atlético e ao grupo. Vim aqui assumir meu erro, estava numa brincadeira entre amigos e familiares, errei ao postar o vídeo. Poxa, eu sou muito grato ao Galo por tudo que vivi esse ano aqui, cheguei à seleção graças ao Galo. Desde que cheguei aqui fui muito bem recebido por todos vocês torcedores. Sempre dei minha vida todos os dias aqui, então eu vou fazer de tudo para reverter essa situação. Eu sei que só posso fazer isso dentro de campo. Você deve ter percebido que o Guga falou sobre seleção, né? Ele tava falando principalmente sobre a seleção olímpica, e isso vai ser outra decepção na vida do Guga. Mas até esse momento estava no torneio de Toulon, enfim, era o lateral direito titular daquela geração que em 2020 jogaria a Olimpíada, não fosse a Covid. Mas enfim, começando 2020, mais uma vez o Flamengo tentou a contratação do Guga, vazou foto dele, até botar aqui do lado dele com a camisa do Flamengo quando era criança, enfim. Só que o Atlético pediu 6 milhões de euros pelo jogador, o Flamengo não quis pagar e começa-se o ano com Guga no Atlético Mineiro. Só que o ano do Atlético, esse início de 2020, ele fica pior ainda. Com o Dudamel vindo, treinador, a eliminação pro Afogados no Engazeira, na Copa do Brasil. Vem a pandemia, vem também Jorge Sampaoli, e aí as coisas meio que mudam um pouco, tanto pro Atlético quanto principalmente pro Guga. Mais investimento, contratações, o dinheiro de fora vem. Mas esse período, quem vai falar do 2020, eu vou botar o Breno Galante, trazer de novo ele aqui para poder falar sobre 2020 do Guga. Em 2020, com a chegada do Sampaoli, o Guga exerceu uma função de terceiro zagueiro. Ele jogava como lateral na hora de apoiar, mas fechava como um terceiro zagueiro. Cresceu muito de produção, né? Mas mesmo assim a torcida do Atlético ainda pegava no pé dele. O Sampaoli pediu a contratação do Mariano, o Mariano chegou, e mesmo assim o Guga ainda ficou mais tempo ali, né, como titular, né? O Sampaoli não utilizou o Mariano, mesmo tendo contratado ele, porque viu essa condição do Guga jogar como terceiro zagueiro e ajudar a equipe. Vamos lá. Algumas coisas já saltam aos olhos, né? A primeira coisa o Sampaoli pediu, o Mariano não usou. Ele foi titular. Para um lateral ofensivo, mesmo nessas loucuras do Jorge Sampaoli, obviamente que seria algo muito diferente. Ele não tá falando ali de que o Guga entrava exatamente como um terceiro zagueiro de líbero, nem nada disso, né? O Sampaoli, eu vi muito lá o Noronha falando isso no Ouvinte Santos,
O Sampaoli, ele é muito fluido dentro de campo, ele não é um cara normal. Então, ele começa e ele bota uma linha de 3 zagueiros que pode mudar, e o Arana já vira, ele joga num 3-4-3 com o Arana é meia, mas o fulano tá ali escalado, enfim, uma doideira, mas vamos tentar focar aqui. Ele joga um pouco mais defensivamente e se mantém como titular com o Sampaoli. Então, os números dele, obviamente, abaixam, né? O único gol que ele fez nessa temporada foi de pênalti contra o Vasco, num jogo em que a gente vai falar mais, na verdade, num outro raio-x, porque quem comeu a bola e destruiu nesse jogo foi Keno, mas a gente fala no raio-x de Keno. Ele termina o ano em alta, voando pela seleção olímpica e se destacando nos jogadores abaixo dos 23 anos que jogavam no Brasil. Entra numa lista, enfim, começa a ser um destaque. E voltam as especulações de ida para a Europa, que na verdade não se concretizam. O Atlético agora com o investidor prefere segurar o jogador, porque 2021 seria um ano de investimento financeiro e de taças para o Atlético Mineiro. A era Cuca no Atlético Mineiro retorna para 2021 e Guga com isso. Bem, Guga entra na era títulos, o filezinho. E nessa melhor fase, Guga tava fora. E numa dessas, meu amigo, é um errinho que faz diferença pra você não ser o principal jogador. Você só precisa dar um mole. No caso de Guga, não foi nem um mole. Os jogadores que mais atuaram no Brasileirão de 2020, que se estendeu até fevereiro de 2021, ganharam um tempinho a mais de folga do Atlético Mineiro, porque o estadual já começava logo na semana seguinte. Numa dessa, Mariano, que tinha chegado e estava no banco, começou o estadual. E o Guga teve férias, porque, enfim, senão era até meio que obrigatório, senão você ia se desgastar demais, podia ter lesão durante o ano e etc. A gente viu o Gabriel Teixeira ganhando espaço numa dessa aqui no Fluminense, e lá quem ganhou espaço de vez foi Mariano. Bem, com essa chance no início do ano, Mariano comeu a bola, como eu falei, e no início do Mineiro se destacou. Isso foi suficiente para poder começar a disputa. Mais uma vez eu trago o Breno Galante, agora para poder falar do 2021 de Guga. Em 2021, com a chegada do Cuca, aí sim abriu a disputa de posição entre Mariano e o Guga. E os dois ficaram disputando posição. O Mariano jogou até mais vezes, né? Foi mais o titular do que o Guga. Como eu disse, essa questão da torcida pesou muito, o psicológico para o Guga pesou muito, né? E foi campeão brasileiro, né? Campeão da Copa do Brasil, né? Fez bons jogos, né? Mas nunca teve uma grande regularidade. Isso pesou muito para o Guga aqui no Atlético. Bem, só que apesar do Breno ter falado que o Mariano jogou mais, isso é um fato. É verdade se a gente considerar o cenário inteiro. O Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, foi até a semifinal da Libertadores, então jogou muitos jogos no ano. Quando a gente olha pro Brasileirão, que talvez seja a conquista mais comemorada pela torcida do Atlético, Guga foi titular em mais partidas, ele foi titular em muitas partidas. Foram dos 38 do Campeonato Brasileiro, Guga foi titular em 20, mais da metade. É óbvio, Mariano foi poupado por causa da Libertadores em um outro jogo, mas em alguns jogos Cuca utilizava o Guga como titular, mesmo com o Mariano estando disponível para poder atuar. Mas, mais uma vez, não era o estilo padrão ofensivão de Guga. E isso, pra você ter noção, assim, quando a gente olha os números, Guga finalizou no Brasileirão inteiro, jogando 20 partidas e entrando em outras 5 vezes no Brasileirão inteiro, ou seja, ele não tinha essa chegada tão ofensiva. Sabe que o Cuca até funciona de maneira um pouco diferente hoje em dia, né, principalmente num estilo ali também de futebol que tem um foco maior também nos homens centrais. Ele tinha somente Hulk, né, por dentro, e aberto nas pontas ele tinha jogadores do lado de Keno, então obviamente que ofensivamente ele ia utilizar mais os pontas que ele tinha do que os laterais, mesmo tendo muita qualidade nos laterais, mas usava muito mais para construir do que necessariamente para dar assistência ou finalizar a jogada. O último fator sobre 2021 é que vale um destaque, e esse acho que foi um golpe meio duro no Guga. Ele passou o ciclo inteiro sendo convocado para a seleção pré-olímpica do Brasil, inclusive estava no pré-olímpico, vencendo a Argentina por 3-0, era titular daquele time.
que se classificou para a Olimpíada. Foi bastante utilizado, era um dos homens ali que o André Jardini usava bastante, mas na hora da convocação final ele ficou de fora. A Olimpíada, que era para ser em 2020, por causa da pandemia foi para 2021, teve a convocação para a lateral direita, mesmo aumentando o número de jogadores, que normalmente não leva-se 22 jogadores, aumentaram ali para 22. Teve a convocação para a lateral direita de Daniel Alves, um dos jogadores acima dos 23 anos que era permitido levar, e teve a convocação de Gabriel Menino, do Palmeiras, um meio-campista que também atuava pela lateral. E, bem, com isso o Guga ficou de fora. Quem acabou sendo convocado do Atlético Mineiro foi o Guilherme Arana, que desfalcou o Atlético na Libertadores. Enfim, isso foi um golpe meio duro também pro Guga, porque era tratado como um sonho para ele nesse início de caminhada na seleção. Dado tudo isso que eu te falei, a gente chega para 2022 com uma relação desgastada entre Atlético e Guga. A questão da confusão com a torcida, por mais que o clima no final de 2021 fosse algo muito positivo, né, por conta do título, a posição era mais do Mariano e para 2022 se mostrou um pouco disso. O Atlético cai de rendimento, a gente sabe também de bastidores do Atlético, de um time que não foi muito bem em 2022 também com o Cuca. O contrato dele começa a chegar perto do fim, que acabava em 23, e você ainda soma o fato de que lá na Supercopa, né, do Brasil em 2022 contra o Flamengo, ele perde o pênalti batendo contra o Flamengo. Ele bate todos do mesmo jeito, o único que ele não bateu foi aquele contra o Vasco, mas vai parando, não sei o que, pum, bate cruzado e a meia altura, uma hora alguém ia sacar, né, e, enfim, um dos goleiros sacou, ele bateu quase que no meio, mas o Hugo sacou e fez a defesa. Enfim, o Atlético foi campeão, mas o fato de ter sido contra o Flamengo do escândalo também pegou mal e também ajudou a desgastar a relação. Mesmo voltando a distribuir assistências, o cenário já era outro. Ele chegou até a dar assistências durante o ano no Campeonato Mineiro, dentro do Campeonato Brasileiro, tanto em cruzamentos quanto em bola também por dentro, mas no fim o Atlético Mineiro viu uma oportunidade de passar o Guga e o Fluminense viu uma oportunidade de contratar um jogador jovem. Vamos às opiniões finais da Carol e do Breno em sequência, e eu volto para poder fechar o vídeo aqui com a minha opinião sobre essa contratação do Fluminense. A verdade é que se a gente fosse analisar o Guga só dentro de campo, é um cara que tem muita vontade, é um cara que ajuda demais o time da maneira que precisar dele. Ele é muito ofensivo, então essas dobradinhas que faz com as pontas ali no ataque pode ser muito boas, e que tem um defeito defensivo e uma dificuldade um pouco recorrente de acertar cruzamentos. Mas ele não é um jogador ruim. Porém, esse fator, torcer para o Flamengo e comemorar um gol do Flamengo, acabou pesando demais para a torcida do Galo. Já em 2022, a mesma situação com o Turco e também com o retorno do Cuca, essa briga por titularidade, e o Guga acabou, por questões físicas do Mariano, jogou mais nessa temporada, apresentou bons jogos, acho que ele fez bons jogos, mas mesmo assim uma boa parte da torcida não deixou de criticá-lo. Então, Gabriel, eu acho que o peso dessa situação da torcida ter marcado o Guga foi uma coisa que incomodou muito ao Guga, e ele precisava de novos ares, e ele entendeu assim e preferiu ir para o Fluminense. Mas acho que é um jogador promissor, né? Um jogador que tem uma qualidade técnica boa, ele tem que aprimorar um pouco mais o seu senso de marcação. Primeiramente, ele tem que primeiro acertar a parte defensiva e depois ir condicionando para atacar e tudo, mas eu vejo com bons olhos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí no canal. Gabriel, grande abraço para você aí, para sua turma. Valeu! Ou seja, a gente aqui agora para poder fechar o raio-x, no momento em que você deixa o like. E agora eu esqueci de pedir o like durante o vídeo. Caramba, cara. E eu não tô de sacanagem, não é zoeira. Eu tinha escrito aqui like, passou em algum momento. Então você que assistiu até o final, você vai apertar, porque você vai me dar essa moral, porque eu esqueci. Então já vai ter muito menos likes. Então você que não iria dar o like, você vai dar o like agora e se inscrever aqui no Raiz Tricolor, porque esse vídeo dá muito trabalho. Você já viu que tem quase meia hora de vídeo. Mas pra finalizar, né, a opinião minha sobre Guga, vendo tudo que eu pesquisei, e é sempre bom destacar, tá? 30% do que eu pesquiso tá no vídeo. Os outros 70% é tudo conhecimento que eu falo, não é interessante colocar, né? Então assim, eu vi muita coisa sobre Guga, li muita coisa sobre ele, e a conclusão que eu chego é de que o Fluminense tá adquirindo um lateral com muita qualidade.
muito promissor, muito jovem pra tudo que já viveu, tem muita experiência. Não é, a qualidade não se esquece, tá vendo o lance aí dele pelo Galo, de domínio de bola, de enfiada de bola, isso é um fato. Mas que teve a sua relação desgastada com o Atlético Mineiro, desde o primeiro ano em que chegou e depois também pela concorrência de um clube que disputou no mais alto nível do futebol brasileiro, principalmente se a gente considerar o ano de 2021. Para 2022, como eu falei, ele até fez um 2022 bom, mas teve esse problema, já tinha o desgaste. O Fluminense vê que de fato foi anunciado como uma oportunidade de mercado. Contrataram um lateral jovem, promissor, que já chegou a ser sondado por Europa e que tinha uma visão muito alta, que está em baixa e que pode oferecer. Vai ser titular? Não sei. Acho que a contratação de Guga é muito mais um 23, 24, é o médio prazo, do que necessariamente o 2023. Pode ser titular? Pode. O teto de Guga é bem mais alto do que o teto de Samuel Xavier. Mas a solidez que Samuel Xavier teve em 2022 o credencia a começar pelo menos como titular. Acho que com o Fernando Diniz, Guga tem um fator que pode fazer muita diferença. Que Samuel Xavier também tem, tá? Então eu tô destacando só o que é positivo para Guga. Que é esse dinamismo ofensivo, a construção vindo de trás e a construção por dentro. Fernando Diniz não é um treinador que usa muito o lateral indo ao fundo, recebendo passe para poder fazer um cruzamento para a área, nem nada disso, ou escanteio necessariamente. Mas essa construção e o desempenho físico. Guga não é um lateral de desempenho físico ruim. A marcação, os erros de marcação dele é muito mais numa marcação postada do que necessariamente um contra um, o combate. E acho que a forma como o Diniz também recompõe o time pode facilitar a vida de Guga. Eu acredito que é uma boa contratação. Essa é aquela contratação que, se der errado, foi uma boa contratação. E deu errado porque futebol é futebol. O valor pago, acho que tá dentro da lógica do que Guga valeria nesse momento. Óbvio, dava para negociar um valor melhor? Acredito que sim. Mas o Fluminense, vamos lembrar, tá trazendo um zagueiro emprestado, tá continuando o empréstimo, o Natan, que eram coisas que queriam, e isso não dá para ignorar dentro do bolo da contratação. 1,5 milhão de euros por 50% é menos do que o Atlético Mineiro pagou por ele há 3 anos atrás, mas óbvio, ele tá 3 anos mais velho. Enfim, o valor fica dentro da lógica. O Fluminense não pegou ele barato como a gente poderia comemorar pela contratação, mas está contratando um jogador que, na minha visão, tem qualidade e que vai sim elevar o nível do nosso elenco para 2023. Não se esquece do like aqui embaixo e da sua inscrição e do seu comentário sobre a contratação de Guga. Você tem certeza, quando você chegar nesse minuto aqui, que você viu o conteúdo mais completo sobre o novo lateral do Fluminense aqui no YouTube, ou enfim, não achei em nenhum outro lugar ainda um conteúdo tão completo assim sobre ele. Tamo junto, até a próxima, valeu!